Êxodo 4, versículo 20, diz assim, ó: Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O bordão de Deus. O bordão, ele representa na vida de Moisés a autoridade, igreja. E vai representar também na sua vida a autoridade. Você sabe que o Egito é um lugar de escravidão. Moisés saiu do Egito fugindo porque ele tinha matado o egípcio. E Faraó também queria matá-lo. Então ele fugiu do Egito. Ele não poderia voltar ao Egito, igreja, nem pintado, nem com um monte de presentes. O diabo só queria uma coisa para ele, representado por Faraó: matá-lo. Só matá-lo. Você sabia que tem gente que enfrenta o diabo no mundo, vai para a casa de Deus e depois quer voltar para o mundo para fazer amizade com o diabo de novo? Sabia disso? Só que o diabo não quer mais amizade. Ele sabe que aquela pessoa o traiu, o servia e deixou de servir. A mesma coisa era Moisés. Moisés, ele era tratado por Faraó como um filho, só que segundo as normas de Faraó. Só que teve um dia que ele procurou fazer justiça. Ele não aceitou as normas e as regras de Faraó. Ele matou um servo de Faraó. Que no caso hoje é um demônio. Quando a pessoa ela vence um demônio que é servo do diabo, o diabo não quer mais saber de você. Ele não quer mais saber de fazer aliança com você. Ele quer só acabar com a sua vida. Entende? Porque um pastor, ele não pode jamais voltar atrás. O caminho de um pastor, igreja, é um caminho sem volta. Eu vejo pessoas aí: eu vou desistir, eu vou voltar para o meu trabalho. Não tem jeito, porque o diabo nunca vai deixar essa pessoa em paz enquanto não acabar com a vida dele. Ou seja, a mesma coisa era Moisés. Moisés tinha matado o servo de Faraó, e ele não poderia voltar lá porque esse Faraó ia matar ele também. Só que Deus falou para Moisés: Moisés, você não vai voltar de qualquer jeito. Você vai voltar com autoridade. A sua autoridade, igreja, está acima da autoridade do diabo aí fora. Sabia disso? O diabo pinta e borda aí fora na vida de muitos. Mas uma vez Deus entregando a autoridade para as pessoas, a pessoa começa a pisar na cabeça do diabo aí fora. Você já ouviu aquele louvor? Quando eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou martelo, bato nele todo dia. É mais ou menos assim. A autoridade é assim que Deus te dá. Então Moisés, ele retornou ao Egito, mas ele retornou com autoridade. E ele colocou Faraó debaixo dos pés. Faraó teve que recuar diante da autoridade de Moisés. Só que Moisés, voltando para o Egito, ele enfrentou Faraó, que hoje é Satanás. Ele humilhou Faraó, fez Faraó soltar aquilo que Deus tinha mandado ele libertar, que era o povo. Porém, houve o que? Uma perseguição. É o que acontece na vida do cristão. Você tem autoridade, você faz o que Deus manda, porém o diabo, ele vai estar sempre te perseguindo, esperando uma brecha, uma oportunidade para acabar com a sua vida. Ou seja, a perseguição, ela vai existir enquanto você estiver aqui, igreja, na terra, ou vivo.
você vai ser perseguido, você vai ter luta. Foi o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas. Lá no capítulo 14, diz assim, capítulo 14, versículo 1, o título já diz tudo: perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Olha o que Deus falou para Moisés: ô Moisés, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu estou vendo tudo. Porém, diz aos filhos de Israel que retrocedam. Igreja, não é fácil obedecer essa palavra de Deus, sabia? Você sabendo que está sendo perseguido, o diabo, o inimigo está vindo atrás de você, e aí Deus fala para você: retroceda. O que é retroceder? É voltar. Retrocedam um pouco. O ser humano não entende o jeito de Deus agir. Só que na frente havia o que? O Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, igreja, era um problema muito grande na vida daquele povo. Ou seja, estava diante do povo. E Deus mandou o povo o quê? Retroceder. Não por causa do tamanho do problema, o povo não estava entendendo, mas sim para o povo passar aquele problema. Quantas vezes você vê uma dificuldade no meio do caminho, uma barreira ou um buraco, e aí você, diante daquela barreira, diante daquele problema, você dá 2 passos para trás, ou 3 que seja. Por que você retrocede? Para você pegar impulso e pular aquele problema. Ou seja, quantas vezes você já fez isso? Uma dificuldade no meio do caminho, aí você, calma aí, sai do meio, aí você retrocede, pega impulso e pula aquele problema. Na vida espiritual é a mesma coisa, igreja. Quando Deus falar, a gente tem que ouvir e obedecer. Muitas vezes você não entende. Eu estava conversando com um bispo da Mundial, e ele está lá em São Paulo. E ele saiu da Igreja Mundial e ele abriu o próprio ministério. E a igreja que ele estava, ele abriu no mesmo patamar, mesmo tamanho, né? Só que Deus não aprovou. E aí ele foi retrocedendo. Do aluguel de 10 mil, que era o salão, foi abaixando para 3, para 2, né? Mudando de salão. E mesmo um aluguel mais baixo, ele não conseguiu manter. E aí ele retrocedeu. Só que ele não entendia. Ele não entendia que o chamado dele estava aqui. E aí o que houve? Ele começou a ir para a igreja lá na sede, clamar, se humilhar. E não foi de um dia para o outro, não. O apóstolo via ele, a esposa, se humilhando, dia após dia. E teve um dia que ele estava só com o dinheiro da gasolina para ir para a reunião, o armário vazio. Olha o quanto que ele retrocedeu. Aí ele falou: sabe de uma? Eu vou retroceder mais, eu vou me humilhar aos pés de Deus. E ele foi para a igreja, para a sede, e choraram. E quando ele estava chorando, o apóstolo falou: olha, chama aquele casal ali, no meio da reunião, ao vivo, no meio da reunião, chama aquele casal ali.
Aí tocou neles, um bispo, o apóstolo está chamando. Eles tomaram um susto. Nós? Está chamando vocês lá. Aí chamaram ele em cima do altar e falaram assim: ó, sábado que vem eu quero você de gravata. Vocês querem voltar para a obra, né? Tenho visto. Então sábado que vem eu quero você já de gravata. Ou seja, voltaram para a obra. Depois de retroceder, se humilhar, conseguiram passar por cima dos problemas. Ou seja, não é do jeito que nós queremos, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Então muitas vezes a pessoa não entende. Ela tem autoridade. Eu sou um bispo, como é que pode? Eu tenho que me humilhar? Ah não, eu tenho condição de fazer uma reunião no templo e pregando ali, muitas vezes numa casa pequena. Retroceda. Ele retrocedeu ao máximo. Aí Deus falou: chama ele de novo para a obra. Aí tocaram no ombro dela: a partir de sábado que vem vocês estão na obra de novo, estão felizes da vida. Ou seja, e hoje, igreja, Deus está falando para nós ouvirmos a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Esse dia eu estava conversando com o obreiro, eu falei: tem coisas que eu não concordo, mas eu obedeço. Tem coisas que eu não concordo, principalmente quem faz a obra, mas eu obedeço, e Deus honra, porque não é conforme a vontade do homem, é conforme a vontade de Deus. Amém, igreja? Então quando Deus falou para aquele povo ali: olha, retrocedam, não é que Deus estava querendo entregar aquele povo nas mãos do inimigo, não. Ele estava querendo colocar, a igreja, um impulso na vida daquele povo. Ele estava querendo exaltar aquele povo. Tudo já está planejado por Deus, igreja, a nossa vida. Só que quando o ser humano nasce, tem tudo planejado nas mãos de Deus, ao invés de deixar Deus guiar, ele começa ele mesmo guiar a própria vida. Ou seja, aí cria um caminho novo na vida de cada um de nós. Só que o nosso caminho já está traçado por Deus. E para que nós venhamos deixar esse caminho que está traçado por Deus ser feito, nós temos que colocar nas mãos dele. Temos que regredir, temos que deixar ele fazer as coisas da nossa vida. E ali o povo não entendeu, achou que Deus queria matá-los. Muitos até falaram: será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente? Porque nos trouxeste até esse deserto e agora nós vamos morrer aqui, na mão de Faraó. Olha a rebeldia daquele povo. E ainda hoje as pessoas não entendem a vontade de Deus, igreja. Porque se eu confio em Deus, eu sei que Ele vai me dar o livramento. Eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu sei que Ele não vai deixar eu perecer. Se eu confio em Deus, igreja, eu sei que Ele está no controle. Se eu confio, eu vou obedecer. Porque Deus não vai perder, Ele nunca perdeu, né? E Ele está nos guiando. E Ele falou: retroceda, né? E se acampe. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto encerrou. Olha o que o diabo vai pensar: olha, está perdido, está desorientado, olha lá, não sabe para onde vai, estão sozinhos. O diabo vai pensar que você está abandonado por Deus, porque estão regredindo. Mas ele não sabe que foi uma ordem de Deus. No versículo 4 diz assim: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Ou seja, tudo é plano de Deus, igreja. O plano de Deus talvez você não entenda hoje, mas haverá um dia que você vai olhar assim: olha, sabe aquele dia lá que eu até reclamei, até murmurei com Deus?
Hoje eu entendo que era necessário. Eu já fiz isso. Meu Deus, o Senhor não está vendo não? Eu não vou suportar, não vou aguentar. Mas aí Deus falava, é necessário. É necessário para criar estrutura, para ter base, para suportar aquilo que eu vou entregar nas suas mãos. É necessário, porque eu não te chamei para ser somente um soldado simples, não. Eu te chamei para fazer a diferença, igreja. Você não sabe dos planos de Deus para a sua vida. E para que Ele venha colocar tudo nas suas mãos, é necessário que você venha passar por lutas. O apóstolo não sabia, igreja, que era necessário ele ter um livramento em alto mar, no meio dos tubarões. Ele não sabia o que Deus tinha preparado para ele. Mas olha o testemunho que ele carrega hoje. Aí as pessoas muitas vezes querem aquilo que ele tem, mas não querem passar por aquilo que ele passou. Tem pessoas que querem aquilo que você tem, mas não querem enfrentar aquilo que você enfrenta. É necessário para que você venha ter um testemunho. Se você está sendo guiado por Deus, confie, igreja. Deus mandou aguardar, Deus mandou confiar. Então eu vou fazer isso, eu vou confiar. Tem pessoas que entregam o casamento nas mãos de Deus, mas fica preocupado. Tem pessoas que recebem a palavra de Deus, fica em silêncio, a pessoa quer brigar. Não vou ficar em silêncio não. Resista, e a pessoa quer ir para cima. Ela não confia em Deus. Ela não confia. Tem que confiar, minha igreja. Então o Faraó, ele perseguiu até o Mar Vermelho. Quando chegaram lá no Mar Vermelho, no versículo 26 do capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre, no versículo 15 do capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque Moisés chegou diante do Mar Vermelho e ele começou a clamar devido àquele problema que era muito grande. Mas lembra que Deus mandou regredir? Ou seja, dar uns passitos para trás, para dar um salto para frente, igreja. Para dar um salto para frente. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele povo não fazia ideia do que era a terra que manda leite e mel que Deus tinha preparado para eles. Pois o deserto que eles estavam passando, qualquer coisa servia. Você sabia que dependendo do deserto que você está enfrentando, o ser humano começa a querer qualquer coisa para ela está bom. Teve uns que queriam voltar para o Egito devido à luta que estavam passando. Quantas vezes você já viu um cristão falar: eu vou voltar para o mundo porque lá eu não enfrentava essa luta, lá era melhor. Porque ela não sabe aquilo que Deus preparou para ela. Ou seja, você tem que confiar mais. Quando chegou diante daquele problema, o povo murmurou, e aí Moisés chegou e clamou para Deus: meu Deus, olha aí o povo murmurando, reclamando, porque o problema é muito grande, o faraó já está vindo aí atrás, eu não sei o que faço. Aí Deus falou para Moisés: ô Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, ou seja, prossigam, continuem. Teve uma hora que ele mandou parar, teve uma hora que ele mandou regredir. Agora Deus estava mandando que a igreja marchar. Mas diante tinha um problema enorme, que era o Mar Vermelho. Como é que a gente vai marchar? Para dentro do mar. Olha a palavra que Deus fala, igreja: diz ao povo que marchem. Se o povo obedecesse a Deus, no momento que ele pisasse ali sobre o mar, na hora o mar ia se abrir. Na hora, igreja. Porque Deus tem tudo preparado, tudo planejado. No momento que o povo fosse marchando para dentro do mar, naturalmente o mar iria se abrir. Porque a primeira palavra que Deus falou: diz ao povo que marchem.
Ele não falou primeiro, estende o teu bordão e manda o mar se abrir. Não, ele mandou marchar. Só que o povo não marchou. Aí ele falou, olha, ele falou aqui no versículo 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, Moisés, ele estava com autoridade em sua vida, igreja. Aquilo que ele determinasse iria acontecer. Igreja, Deus não nos deu autoridade para nós enterrarmos, para nós ficarmos com medo dos problemas. A autoridade de Deus é para você vencer todo e qualquer problema da sua vida. Não é somente um ou dois, não. É todos os problemas. Todos, igreja. Isso é a autoridade de Deus. Uma pessoa que ela acha que não tem autoridade para vencer uma doença, porque é uma doença que já levou muitas vidas, ela não tem autoridade mesmo. Mas quando ela fala assim, não, eu tenho autoridade na minha vida, no nome de Jesus, esse mal não vai prevalecer, ela vai para cima, ela não tem medo. Mesmo quando o médico muito estudioso fala assim, olha, não tem jeito, você vai morrer, a pessoa com autoridade, ela fala, ó, doutor, eu te respeito muito, mas na minha vida tem autoridade também, eu sei que eu vou viver, eu sei que eu vou viver. Ou seja, ela enfrentou não um médico, mas sim um problema. Tem pessoas que diante do problema ela esquece que Deus te deu autoridade. Por isso que Deus deu um bordão nas mãos de Moisés, para ele não esquecer, sabia, igreja? O bordão representava a autoridade na vida de Moisés. Porque quando Moisés foi levado ou sugerido a voltar ao Egito, ele ficou com medo. Mas Senhor, ao Egito, ele vai acabar comigo, quem sou eu? Mas Deus falou, não, pode ir, porque ele não vai poder fazer nada, ele vai ter que abrir as portas para você, você vai sair pela porta da frente. Sabe o que é isso, igreja? Outrora Moisés era perseguido, outrora Moisés, ele era buscado vivo ou morto por Faraó, ou seja, tido como assassino. Aí você volta no mesmo lugar onde as pessoas falaram que ia te matar, e a pessoa te trata na palma da mão, porque é obrigado a fazer isso, não porque você é uma pessoa melhor, não, é por causa da tua autoridade, não porque ele quer fazer isso. O diabo não quer nos tratar bem, ele não quer sair do nosso caminho, não, mas ele é obrigado a fazer isso, pela autoridade que está na sua vida. Ou seja, você não pode esquecer da sua autoridade. Hoje Deus, ele quer entregar autoridade para todos vocês, amém, igreja? Autoridade para você vencer os problemas da sua casa, da sua família, autoridade para você vencer na sua vida financeira. Você não pode aceitar sair pela porta do fundo, você não pode aceitar ser o menor na sua empresa, você não pode aceitar ser humilhado. O menor que eu falo não é aquele que ganha um salário menor, é aquele que é mais humilhado, é aquele que todo mundo manda. O menor é esse. Então você não pode aceitar isso. Quantas empresas eu já passei, e às vezes eu começava ali com a menor profissão, o menor cargo, mas eu sentava na mesa com supervisores. Aí as pessoas, aquele ali entrou esse dia, já está ali na mesa com os supervisores. Por quê? Porque eu não me achava o menor, eu não aceitava o tratamento do menor. Eu já conhecia Deus. Se a gente falar, fulano, você não pode sentar aí não, que aí é a mesa dos supervisores, não é? Mas quem está falando, o invejoso. A pessoa não tem condição, igreja, de fazer e não quer que você faça, ou seja, inveja. Então você tem que ter autoridade na sua empresa,
na sua casa, na sua família, aonde você for, você tem que usar essa autoridade. O problema bateu, calma aí, fulano, que agora é comigo. Tem autoridade na minha vida, agora é comigo. Eu não aceito isso aí. Tem pessoas que ela é humilhada na empresa, ela tem medo de falar que não aceita aquele tratamento. Ela tem medo. Uma vez eu entrei numa empresa, o encarregado gritava com todo mundo. Com todo mundo, ele gritava, xingando, ô fulano! E de longe ele ficava dando os berros dele. Aí eu pensando, eu não vou aceitar esse tratamento na minha vida. Eu entrei hoje, mas eu não vou aceitar isso. No primeiro dia ele me gritou. Aí ele gritava e trabalhando. Aí chegou fulano, você não está vendo que eu estou te gritando lá? Por isso que eu não vou ouvir, porque você está gritando. Você está gritando. Se você falar educadamente, eu vou ouvir. Ou seja, eu acho que aqui todo mundo é igual, trabalhando a mesma função. Eu não aceito esse tratamento. O senhor pode gritar com os outros, mas comigo não. Eu não aceito esse tratamento. Aí depois ele ficou sem graça e falou: ô Marcos, desculpa aí, realmente você está certo. Todas as vezes que ele ia falar comigo, ele chegava pertinho: ô Marcos, será que você pode fazer isso aqui? Ele era um líder, era o chefe, mas ele falava: será que você pode fazer isso? Olha o respeito, porque ele viu que tinha o quê? Autoridade, igreja. Você tem que usar a sua autoridade. Você não foi chamado para ser humilhado. Você não foi chamado para ser cauda, mas sim para ser cabeça. Amém, igreja? Então, será que o mar se abriu? A Bíblia diz que no versículo 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam entre nele, e serei glorificado em Faraó e todos os seus exércitos, os seus carros e os seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, olha aí no versículo 19: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, igreja, quando você age autoridade, você não vai precisar que o anjo esteja diante. Não, você está agindo autoridade, a autoridade está dentro de você. Você se faz autoridade, é como se você fizesse parte do exército dos anjos. Na sua frente só Deus. Quando você usa autoridade, você coloca só Deus na sua frente. Até o anjo passou para trás, está vendo? Olha o que a autoridade faz na vida da pessoa. Quando a pessoa usa autoridade, ela não precisa de pastor, ela não precisa de obreiro, ela não precisa de bispo. Ou seja, ela só tem Deus à sua frente. O que ela profetizar, o que ela determinar, vai acontecer. E é isso que eu quero que aconteça na sua vida, amém, igreja? Quando você estiver diante de uma situação, use aquilo que Deus te deu e não se esqueça. E aí o mar se abriu. No versículo 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Ou seja, não foi Moisés que abriu o mar, foi Deus, mas Moisés determinou. Ou seja, você determina, Deus realiza. O que se liga aqui na terra é ligado nos céus. Tudo começa em você, começa com você, amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus de verdade? Então glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória.